Chegamos com mais uma edição do podcast Carneiro e Mafuz, aqui no 12 Esportes. Eu sou Fernando Rudinick, estou com as feras Antônio Carlos Carneiro Neto. Tudo bom, Carneiro? Tudo bem, graças a Deus. E Mafuz Antônio Abrão, é isso? Acertei? Acertou. Acertei. Tudo certo, Mafuz? Tudo bem. Tudo certo. Temos muitos assuntos aí para falar nessa edição do podcast, a edição de número 38 do Carneiro e Mafuz aqui no 12. Tem Atlético, que vai ser o assunto principal aí, empatou com o Cerro Porteño, um jogo suado para conseguir esse empate aí, foi suado, podia estar perdendo por 2-0 no intervalo do jogo, conseguiu empatar, depois teve pênalti perdido, a gente vai falar muito aí sobre essa partida, mas antes, aquele recadinho básico para você que está nos assistindo, deixa aí o seu like, a sua inscrição, né? Se inscreva aqui no canal do 12 Esportes se você não é inscrito, é de graça, daí você acompanha sempre os podcasts aqui do 12 Esportes e clique ali no sininho para ter as notificações, para ser avisado quando o podcast está no ar. Mas é isso, vamos começar a falar do Atlético, depois a gente fala de Paraná Clube, fala um pouquinho de Curitiba, a gente está gravando hoje, sexta-feira, o Curitiba vai jogar hoje, então o Curitiba nessa edição vai ficar um pouquinho mais de lado, mas na semana que vem a gente volta na segunda-feira, dia 29. Se bem que o assunto do Curitiba, mais importante não é o jogo. Não, é fora do jogo. Sim, é fora do campo. É o que está acontecendo fora do campo, a gente vai falar... Está pegando fogo lá dentro. Isso a gente vai conversar. Mas sobre o Atlético, vamos lá, qual que é o balanço aí desse jogo contra o Cerro Porteño, o Carneiro Neto? E o técnico novo, 2 jogos, fez a classificação contra o Ipiranga, que era a obrigação do Atlético, um time muito inferior. O que dá para tirar aí desse início do Martim Varini no comando do Furacão? Ele está aprendendo aos poucos a conhecer o clube, a identificar as características dos jogadores, a tentar promover os casamentos inevitáveis nos vários setores. O Atlético tem muitas deficiências e ele escalou errado o time exatamente igual o Juca Antonello e corrigiu no vestiário. Tanto que o Atlético não esteve bem no primeiro tempo, mas melhorou muito, se recuperou no segundo tempo. E é uma repetição das coisas que estão acontecendo, porque o elenco do Atlético ele tem algumas virtudes, mas tem muitos defeitos. E os defeitos ficaram muito evidentes no primeiro tempo. Eu acho que o pênalti foi muito rigoroso, o Léo Godoy foi um pouco infeliz na jogada, mas eu não caracterizaria como penalidade máxima. E o Atlético Paranaense perdia por 1-0, um gol de falta, e a defesa batendo cabeça como sempre. E daí, com o pênalti desperdiçado, o Atlético despertou. E conseguiu, evidentemente, no segundo tempo a recuperação. O Fernandinho voltou a perder um pênalti. Está na hora do Fernandinho não cobrar mais, nem o Thiago Heleno, né? Por favor. E tentem um outro. Deve ter alguém que saiba treinar e bater pênalti. Mas o importante foi a entrada do Canóbio. O Canóbio, o Maestriani, o pessoal deu uma outra mobilidade no time. E o Canóbio foi o artífice, né, da jogada do gol. Aliás, um belo gol do Christian. O Christian que jogou bem, por quê? Posicionamento. Ele estava jogando muito para a esquerda. Agora, talvez o técnico tenha percebido, aí é muito difícil da gente interpretar. Mas o Christian jogou mais pelo miolo, mais central, no corredor central. E é onde ele rende mais. Quando ele joga aberto, a característica dele não é para estar ali. Não, daí ele se perde, ele fica fora do jogo. Então você veja como o futebol tem pequenos detalhes, quem entende, quem percebe, nota. E eu estava sentindo o Christian completamente alheio. Ontem não, ele jogou centralizado, fez um gol de categoria e daí, infelizmente, o Fernandinho perdeu o pênalti, poderia ter até vencido. Mas eu acho que o empate foi bom, não foi mal. O Atlético tem condições de ganhar do Cerro Porteño, que é uma equipe tecnicamente limitada. Agora, o desafio do Atlético, né, Mafuz, será esses 3 confrontos com o Bragantino, a começar no domingo pelo Brasileirão e depois os 2 pela Copa do Brasil. Só que é melhor pegar o Bragantino do que Flamengo, Palmeiras, etc. Sim. O Bragantino dá para medir forças. Hoje em dia acho que está no nível do Atlético. Mesmo padrão. Não, sempre teve. O Atlético ele é
é tradicionalmente superior ao Bragantino. Aham. Sim, ganhou a Sul-Americana, Exato, o Bi. é evidente. Você quer que eu fale sobre? Eu quero que você comente o não, jogo, Mafuz. o jogo, eu vou ser bem sincero, hoje eu não sei se eu falo como, você escolhe, como da imprensa negacionista ou da imprensa especulativa. Eu quero Não, que você... não, melhor é especulativo. Vamos lá, especula. Eu não vou analisar técnico, eu fui claro aqui, enquanto tiver esse time, esse elenco, eu não vou culpar técnico. Ontem, por exemplo, o técnico trabalhou muito bem no segundo tempo e o Atlético só não ganhou por falta de qualidade do time. O presidente Mário Celso Petralha prometeu, ele não prometeu o título, ele prometeu um grande time. Prometeu. Ele falou que o Atlético ia arrecadar esse ano 800 milhões de reais, na entrevista de novembro, antes das eleições, que quando ele capturou a oposição, o Henrique Gaede, né? Botou o Henrique Gaede no bolso, fique aqui quietinho, que é a melhor coisa, e prometeu um grande time e não cumpriu a promessa do grande time. E o técnico... dinheiro ele teve para montar. Não, ele tem. Não, Ele mas houve muitas contratações equivocadas. Aí é a Exato. incompetência de quem contratou. Sim, mas o Mário Celso Petralha é o responsável Claro, pela por incompetência. tudo. Ele é o chefe. Então o incompetente é ele. Exato. Porque não vai culpar Zezinho da Banana, a mãe do Badanha, não. Ele é o responsável, ele assume as coisas no Atlético, tanto que ele mandou embora o Alexandre Leitão, porque estava se sobressaindo muito. Então aí eu não vou passar o pano no presidente, não. Não, Eu acho não. o time, eu concordo com o Mafuz, o time tem muitas limitações, contratações, assim, você vê que foi assédio de empresário para oferecer o produto, né? Tanto que alguns nem jogaram, né? O tal do paraguaio lá. Vamos lá, veio o Matheus Gamarra, que é o zagueiro, ainda jovem. Bastante razoável. Mas não é titular. Mas veio junto com ele o Romeu Benítez. Esse aí. Esse, veja aí. quanto custou esse rapaz. Vamos conferir aqui o valor certinho. Não, esse rapaz Mas- custou um caminhão de o próprio dinheiro. Zapelli foi empurrado garganta 28 milhões Você viu o de Zapelli reais. ontem? Ele, coitado, ele sabe jogar, tem habilidade, mas ele não tem nenhuma personalidade. E depois ele vai escrever, fazer essa carta que ele fez, culpando a imprensa e culpando a torcida, e dizendo que o Atlético teve que pagar 117 milhões para fomento. Mas isso estava no acordo, ele fez isso com consciência. Por que ele não dá pau no seu Rafael Greca? Mas por que ele critica a torcida? Não, ele... SIC. O que significa SIC? O SIC é quando tem ali, é um erro da pronúncia ali, algum erro. Não, mas ele... E criticou a torcida, que a torcida quer título todo ano. Entendeu? A torcida do Atlético sempre foi o maior patrimônio do clube. Eu peguei o Atlético, né, lá atrás, né, e acompanhei o Atlético e as dificuldades do Atlético, e agora, nesses últimos 29 anos, com o Mário Celso Petralha, todo esse crescimento, é indiscutível o mérito dele, porém a torcida do Atlético é extraordinária, ela é fantástica, ela é intocável. Se algum dirigente, algum cartola se rebelar contra a torcida, está cometendo um suicídio, porque a torcida não vai perdoá-lo. Então é isso, eu me conformo com pouco, eu já acho, por isso o resultado em Assunção foi muito bom para o Atlético. Eu também achei. E ele vai fazer a vitória aqui, eu não tenho dúvida nenhuma. Mafuz, o Romeu Benítez custou 14 milhões de reais. 14 milhões de reais. Pois é. É uma graninha, né, Carneiro? Pois é, mas como é que o Bahia contratou bem, né? O Bragantino contratou bem, o Fortaleza acertou as contratações. O Fortaleza não gasta Sim, um terço do que o Atlético gasta. Só que acerta. Mas acerta. Você não precisa gastar uma fortuna. Sim. Você não precisa fazer alegria Aí dos é empresários. competência no departamento de futebol. Mas há quanto tempo o Atlético Bastante é incompetente tempo, no né? futebol? Bastante. Mas agora Desde tem... que o Paulo Autori saiu. Agora tem o Marciolar assumiu o futebol, tomei conhecimento ontem, e mais aquele advogado Rodrigo Gama Monteiro? Gama Monteiro, e o filho do Mário Celso Filho, ele já está integrado também às atividades do clube.
E o que isso significa, Mafuz? O quê? O filho do Mário Celso Petralha... Sucessão familiar no Atlético. Mas isso aí não me causa impacto. Eu estou escrevendo isso há muito tempo. Ali pode escrever. O Atlético... Por isso que eu entendo que o Atlético tinha que se transformar em SAF e a família Petralha adquirir. Pelo menos resolve essa situação. Olha, aí o Atlético tem um dono de fato, de direito. Não adianta ter dono de fato. Mas isso não resiste. Na eventualidade da saída do Mário Celso Petralha da presidência, esse negócio de família aí, a torcida não deixa acontecer, não dura 48 horas. Mas a torcida do Curitiba já está se rebelando contra a SAF. Não está? Está. Vamos falar, daqui a pouquinho a gente fala desse tema. Vamos continuar Mas então, só para continuar, você falou do Bragantino. O Bragantino é um time bastante equilibrado, tecnicamente, Sim. mas não é um time... Tem bons jogadores. Exatamente. Então eu tenho a impressão, né, agora eu vou dar... É muito difícil você fazer uma projeção com esse time irregular do Atlético. Mas eu vou ser otimista. Eu acho que o Furacão tem toda a chance de passar pelo Cerro Porteño na Sul-Americana e pelo Bragantino na Copa do Brasil. Eu entendo que o Atlético passa nas duas competições. Depois é depois. Mas o Atlético é favorito nas duas? Veja bem, então, eu não diria que ele agora tornou-se favorito contra o Cerro Porteño e tradicionalmente é favorito contra o Bragantino. Sim. Entende? O Bragantino aqui na tabela Brasileirão, 22 pontos Pois é, em 16 rodadas. O Atlético tem 25. Mas A campanha é bem parecida. O Bragantino é aquele joguinho dele. Você vai jogar em Bragança Paulista, não tem torcida, não tem influência de campo. É só jogar bem. Sim. Você veja a incerteza tática e técnica e psicológica do time do Atlético, que ele ganhou fora do Vitória e do Atlético Goianense pelo Brasileiro. Sim. E perdeu para o São Paulo e para o Bahia, do qual levou um totó Sim. no primeiro tempo. Se o Atlético tivesse um pouco melhor qualidade técnica e não tivesse trocado tanto de treinador e tivesse efetivamente alguém que entenda de futebol, um diretor de futebol, o Atlético estaria entre os 5 primeiros. Mas não vai estar mais. Desperdiçou a chance. O Atlético agora nós temos que ficar atento para ele ficar na primeira página da classificação. E com um pouquinho de sorte e esforço, beliscar uma vaga na Libertadores. E é o que nós esperamos. Eu acho que tem um detalhe curioso assim sobre essa questão toda das contratações do Atlético. Como o Atlético errou tanto, que quando o Canóbio entrou no jogo, o Canóbio mudou o jogo. Se tornou craque o Canóbio. O Canóbio, hoje é o jogador que mais faz diferença. Veja, o treinador percebeu que o Christian rende mais pela faixa central, também mudou o rendimento. Então o Atlético tinha muitas dificuldades de escalação, de distribuição em campo. Agora, isso aí tem que cobrar o técnico. Então, por exemplo, vamos retornar o Cuca, que é um super treinador. Mas o Cuca teria que ter um diretor de futebol, um dirigente, que junto a ele, com autoridade sobre ele, com amizade sobre ele, exatamente para quê? Para trocar ideia. É esse o assunto. É o famoso terceiro tempo lá na concentração. Você acerta as coisas. Olha, você não está achando que assim seria melhor? Pô, pode ser. Agora, você pega um executivo remunerado, né? Preocupado com o próprio emprego. Sim. Como é que ele vai chegar no treinador e vai discutir futebol se ele nunca calçou uma chuteira? Esse é o problema. Tem essa é uma barreira. O treinador não respeita. Eu falo, o Mafuz sabe disso. Pô, mas nós somos amigos dos maiores. Armando Renganeschi, Minelli, Otacílio Gonçalves, Geninho, etc, etc. Dorival Júnior. Agora, a gente era amigo por quê? Porque eles nos respeitavam, a nossa opinião, a minha opinião. Eu ia nos churrascos, nos jantares, nas viagens, sentava no avião e trocava uma figurinha. Eles mesmos me provocavam. Sim. Quantas vezes o Minelli, o Tacílio, outros treinadores diziam, Carneiro, o que você está achando? Ou o Jorge Vieira, uma vez, técnico do Curitiba, numa viagem. Ele do Curitiba, um jogo aí, Copa do Brasil, na Bahia. Eu sentei do lado do Jorge Vieira. Daqui a pouco o avião, o Jorge Vieira me olhou. Carneiro, o que você está achando do nosso meio de campo? Você acha que eu tenho que marcar mais ou dá para liberar? Eu disse, Jorge, eu não vou ensinar a missa para o padre, mas eu acho que pelas condições técnicas atuais, você pode liberar sim um pouco. O Carneiro... Porque o Curitiba tinha bons meias na época, eu não me recordo os nomes.
E ele disse, boa ideia, vou pensar nisso. E fez. E se deu bem. Ô Carneiro, quer que te diga uma coisa? Um dia desse estava pensando e eu queria abordar esse assunto. Eu estou convencido que se não fosse aquele grupo de 2001, o Ademir, o Marcos, o Valmor, o Enio, o Samir, o Carleto, que fizeram um entorno em relação ao Geninho, o Atlético até hoje não tinha ganho um título brasileiro. Eu acompanhei aquela queda do Mário Sérgio, né? Que foi o primeiro Sim. treinador da temporada. E naquela época eu era muito próximo ao Com a presidente famosa frase Mário dele, Celso Petralha, né? ou a noite acaba com o Atlético, né? Ele alertou. O Atlético acaba com a noite. Estava muito indisciplina. É que tinha um bar, uma boate. Bom, mas futebol é isso. Você É. não pode achar que os jogadores não vão fazer as coisas. Vão fazer sim. Mas aí que tem que ter o dirigente. Né? E o Mafuz citou, veja o elenco de dirigentes que o Atlético tinha. Cada um se preocupou com uma parte do processo e deu tudo certo. Agora, ninguém ia escalar o time para o Geninho, é evidente. Mas que tinha troca de informações, tinha, pois a gente vivia junto. Né? Todo jogo, eu, por exemplo, ia transmitir todas as partidas. Né? Lá na época eu já era comentarista, eu ia comentar. Então a gente aproveitava, às vezes no hotel, no café da manhã, no treino, sei lá, e dava um pitaco aqui, mas só que eles respeitavam a opinião da gente, entendeu? Aquele time do Atlético não foi difícil de consertar, porque o Atlético se deu ao luxo de ter 4 atacantes de primeira, foi o maior Atlético de todos os tempos. Sim. Tinha os artilheiros Alex Mineiro e Kleber Pereira, e na reserva o Ilan e o Adalto, e o Dagoberto surgindo da base. Sim. Veja o poder de fogo. E no meio de campo, além do Cocito, Adriano e Kleberson, tinha o Souza. Esse jogava. Que jogava muito, jogador experiente, ele arrumava a situação. Nossa. Então, futebol, meu amigo, não é difícil. Nem montar um time e nem ser campeão. É só ter conhecimento e comando. E o que falta no Atlético atualmente. Ai, ai. Vamos lá, continuando no tema Atlético Paranaense. O Bento agora foi vendido para o Al Nassr da Arábia Saudita, vai jogar com o Cristiano Ronaldo, 18 milhões de euros. Né? Passou a ser uma coisa tão comum na vida do futebol brasileiro, em especial na vida do Atlético, que não causa mais impacto a venda do jogador. Né? Além de ser uma necessidade, não tem como convencer o atleta, não só sobre o aspecto financeiro, mas sobre a perspectiva esportiva também. Mas inicialmente, ele não queria ir, ele queria ir para a Itália. Eu também tinha essa opinião. Ele ia para a Inter. Aí parece o Atlético não quis vencer. Não, é que o Atlético pediu 16 milhões e a Inter ofereceu 12 de euros. Parece que não houve acerto em 30% lá, porque o Atlético sempre recebe 70% do valor anunciado. 30% fica voando, ninguém sabe para onde vai. Mas isso já está integrado na vida do Atlético e o conselho... Mas isso é legal? Não, depende dos contratos. Pode ser até legal, depende dos contratos. Mas sempre é assim, praticamente. Por exemplo, até hoje ninguém sabe quanto entrou do Vitor Roque para o Atlético. Até hoje não sabe. Não, o Atlético vendeu o do Vitor Roque por 30 milhões de euros, 40 milhões de euros. Vendeu, mas tem que ver o que entrou para o Atlético. Ninguém sabe. Então, o do Bento não causou nenhum impacto. É a maior venda de um goleiro brasileiro para o exterior. Isso mostra o nível que o Bento chegou. Desculpe, eu não guardei os valores. Qual é? 18 milhões de euros. Tá, mas em reais, 107 milhões. É muita grana, hein? É 100 milhões. 6. Quer dizer, o Mário disse que não tinha dinheiro para o Atlético contratar jogador, agora tem. 108 milhões. E o Bento ganhou quanto nisso? Ele vai ganhar um salário aí... Sim, mas não ganhou nada nessa venda aí? Eu não conhecia. Deve ter alguma luva, alguma coisa assim. Ele deve ter... Ele devia ter alguma participação nos direitos. Mas o Ederson, o Al Nassr, ele queria o Ederson, do Manchester City.
Chegaram a oferecer para ele um salário de 1 milhão de euros por semana. Semana? Por semana. Por que eu não fui goleiro? Seriam 4 milhões Isso é troco na Arábia. E ele não foi, o Bento não vai ganhar isso, vai ganhar um salário menor, mas ainda Sim, mas assim, arrumou a vida, o Bento. Arrumou a vida Isso por que é bom. algumas gerações. Isso que é importante. E ele se preocupou em conversar com o Tafarel para saber se a escolha dele Mas aí que alteraria eu quero ou entrar. não. Mas não vai alterar, Não vai alterar. porque esses árabes, eles, com o tempo, nos próximos 2 anos, vai ser uma liga muito forte. Eles estão fortalecendo. Vai ser muito forte, porque eles agora, que eles deram um prestígio para a liga, com jogadores já em final de carreira, como o Cristiano Ronaldo, como o Neymar, jogadores famosos, de prestígio internacional, eles vão começar a investir em jogadores mais jovens. Uhum. No Al Nassr joga o Mané, que jogava no Liverpool até pouco tempo também. Então tem jogadores mais de nível mais alto aí para... O objetivo deles é sediar uma Copa do Mundo e eles precisam melhorar a seleção e é uma estratégia deles também. E também para mostrar a Arábia Saudita para o mundo, né? Para mostrar que não é tão sanguinário. É o famoso sports washing que eles estão fazendo lá. Que é limpar a barra da imagem do país apostando e investindo em eventos esportivos. Agora aumenta a responsabilidade do Léo Link. Sim. Quer dizer, o Léo Link não é mais opção. O Léo Link agora é uma solução. Agora ele vai ter... emocionalmente é uma outra situação. Mas é um bom goleiro, né? Bom goleiro. Mas assim, eu ele vou fazer uma sugestão. Ele muda o nome para Léo Lynch. Daí ele vai para o futebol da Rússia. Mas ele tem uma sombra que é o Mikael. Não. Como eu acho que ele vai tinha. disputar essa posição. Não, o Léo Lynch é o titular. É o titular. Eu acho que ele hoje é o titular, mas esse demole, como foi a expulsão lá contra o São Paulo. O Mikael é a opção, claro. E se o Bento for bem lá, que vai bem, logo os árabes são atrás do Léo Lynch. Daqui a pouco vende também. Aí tem que mudar. Léo Lynch é Léo Ali. Alink. Léo Alink. Olha, pra gente... Atlético, nós estamos falando, olha só. Nós estamos aqui 21 minutos falando do Atlético. Só sobre negócio. Basicamente isso. Agora tem uma situação, eu queria expor para vocês. Só sobre negócio. Mas depois da criação da universidade, será que não vem o Banco Atlético? Pode ser, né? A gente não sabe. Negócio que dá dinheiro, hein? É o Pet Bank. Banco, petrolífera, esse negócio dá dinheiro. Ó, vocês já viram uma grande empresa, uma empresa que tem sucesso aí no mercado, ela demite um diretor comercial. Vamos lá, demitiu o diretor comercial. Já sei onde você quer chegar. E depois escreve uma carta. Demitiu. O cara chega lá no LinkedIn dele, faz a despedida, bonitinho o texto, agradecendo, não sei o quê, e falando das conquistas que ele ajudou o time a ter, em colaboração com o time. O que é? Eu não sei o que você está falando. Calma, vou chegar lá, cara, calma. E daí, depois, essa grande empresa não gosta do texto que o diretor fez. E daí resolve colocar no site oficial da empresa uma nota de esclarecimento reclamando daquele diretor, dizendo que ele não deveria ter feito aquilo, que o que aconteceu foi mérito da equipe que já estava lá antes dele e tal. Sim, mas o que aconteceu? Onde isso? Na Texaco? Isso aconteceu no Atlético Paranaense. Não diga. E o que é? Eu não estou sabendo. O Atlético demitiu, quando saiu o Alexandre Leitão, o diretor de comunicação, o Diogo Cocho. Ele é... O meu nome? Diogo Cocho. Ele era o quê? Diretor de comunicação. Chegou junto com o Alexandre Leitão. Eu nem sabia que existia. Mas aconteceu essa situação. Ele postou lá a despedida dele, o Atlético não gostou e botou no site oficial uma nota de esclarecimento para desmenti-lo. É uma situação que um clube que é profissional não precisa passar, né, Carneiro? Eu estou surpreso, porque eu não sabia da existência desse profissional e tampouco dessa vai e vem aí, né, dessa maus modos, vamos dizer assim. É lamentável. Lamentável, alguma coisa está cheirando mal no reino do caju.
Mafuz, quer fazer um breve comentário sobre isso? Não, eu acho coisa pequena, né? Não é próprio. É lamentável isso. Não é. Não, Mas é sintomático pois de um é, clube que... Não, né? eu sei, mas é coisa pequena. Coisa pequena, reação vaidosa, reação com excesso de orgulho, de ciúme. E por que, afinal, que o Alexandre Leitão foi mandado embora? Ah, Porque, Mesmo motivo? basicamente porque porque o relacionamento dele com o Petralha não estava mais batendo, né? Mas como relacionamento? É. Esse Leitão é considerado um dos melhores Sim. executivos esportivos Sim. do mundo. Mas no Atlético Paranaense existe uma pessoa que manda, se você talvez não aceita. Mas aí que está. tudo. Olha, eu evito para falar, porque sempre eu tenho debate com as pessoas. Mas o que a diretoria do Atlético, que foi formada para compor o clube único, um segmento político único, está fazendo? Assiste pacificamente tudo e não faz nada. É isso que eu quero saber. Essa é a pergunta sem resposta aí que, né, Pois é. que está por aí. O que vocês estavam fazendo domingo pela manhã? Assistiram ao acesso do Paraná Clube? Sim, maravilhosa festa. A torcida do Paraná Clube me emocionou, não só a minha, todos que viram a partida. Foi uma data magna na história do futebol paranaense e do tricolor em particular. E o time correspondeu em campo, o Tcheco saiu-se bem. Parabéns à diretoria, às pessoas que participaram desse movimento de salvação e de recomposição do clube. Agora vamos aguardar os próximos passos, né? Porque o Paraná ainda não tem um calendário para a próxima temporada à altura do que merece a sua torcida. Mas parece que há uma motivação, né, do pessoal de continuar investindo no Paraná. O Carlos Werner deixou bem claro que agora ele não sai mais do Paraná. Ele quer ajudar de alguma forma, acho que talvez não como presidente, mas... Não, a o Carlos ele- é bem simples. Porque o que acontece com o Paraná? O Paraná entrou com uma recuperação no judicial e ele tem um determinado prazo para pagar a primeira parcela, que é setembro, de 18 milhões junto a uma das varas da Fazenda, e tem que discutir judicialmente ou politicamente a venda da Kennedy. Kennedy, juridicamente já está discutindo, e com grande possibilidade de ganhar, ou politicamente é venda da Kennedy para pagar boa parte da dívida. Eu, que conheço bem valor de débito, valor de dívida, eu entendo que bem negociado, vendendo a Kennedy, paga a integralidade dos credores. Seria o melhor dos cenários Exatamente. para o Paraná, né? O Carlos, na verdade, vai fazer a gestão desta passagem do Paraná para uma SAF, que não precisa necessariamente ser do investidor. Sim. Pode ser do próprio Paraná. Pode ser do próprio Paraná, desde que ele viabilize o pagamento da recuperação judicial. É uma situação assim crucial para o futuro do Paraná. Mas com o Carlos lá, eu não tenho nenhuma dúvida que pode demorar um pouco, vai demorar um pouco. O Paraná vai se recuperar financeiramente e, aos poucos, esportivamente. Mas a campanha toda que foi Eu só feita, quero... né? Qual é o benefício de ganhar a segunda divisão? A segunda Ganha divisão alguma estadual? vaga? Não. ganha nada. Só o Nada, título. É só o acesso. título, certo. É Não, só o Paraná, acesso para a o- primeira divisão do estadual. Objetivamente, ele conseguiu o objetivo. que era Ele subiu voltar para a primeira. Isso. a primeira só divisão, a Série A do Campeonato Paranaense. No ano que vem, se ele se qualificar no Campeonato Paranaense, de acordo com a campanha, ele ganha uma vaga na Copa do Brasil. Copa do Brasil Ah, ou entendi. Pode subir para a Série D. Ou Série D. Série D. Ou Série Aí muda. Mas Copa o dele. ano que vem já. Não, 2020. 2026. Ah, Não, daí. daí 26. 26. Então o Paraná tem que se preparar. Esse meio ano termina a decisão Acabou, com o Rio né? Branco, É. acabou. O ano que vem, daí sim, ele pode voltar a funcionar
São acho que 4 meio ano, o ano que vem, que é o estadual, 4 meses, né? E daí ele para também. Porém, se ele conseguir vaga na Copa do Brasil, já muda, né? Sim. Já muda. Os cenários para o Paraná são os seguintes. 2025, ele vai disputar o Paranaense. Se ele for bem, ele pode conseguir a vaga na Série D e uma vaga na Copa do Brasil de 2026. Se não acontecer nada, ele pode simplesmente ficar na primeira divisão estadual e não conseguir as vagas, ou ele pode ser rebaixado novamente. Mas essa hipótese aí ele não aguenta mais. Não, eles vão entrar para ser campeão paranaense, Exatamente. Evidente. E o Coxa, está em crise? Então, o Coxa tem o jogo hoje, a gente não pode, não vai comentar porque não faz sentido, mas tem torcedores que estão insatisfeitos com a gestão da SAF. Tem uma matéria lá no 2 Esportes da Rafaela Razeira falando aí com torcedores que estão pedindo esclarecimentos aí para a Tricorp. A torcida organizada, a Império, mandou um ofício para falar com a representante do Curitiba na SAF, que é o Wilson, né, para tentar mais esclarecimentos de como funciona a coisa. Eles querem que as coisas fiquem mais transparentes na relação da Tricorp com o Curitiba. Eu vou dar já a minha opinião sobre isso. Eu entendo que os investidores deveriam dar essa explicação e dizer efetivamente que o plano deles, investidores, de 50 anos. Não, na verdade, não tem nem data, né? Mas não tem nem data. Tem que partir do seguinte princípio. Eles pegaram o Curitiba, esse grupo pegou o Curitiba sucateado. Sucateado ele pegou o Curitiba. Se o sem esse grupo hoje, Curitiba estaria com tudo penhorado, já estava antes, estava com um ato trabalhista. Teve que fazer a própria recuperação judicial. É evidente, estava totalmente sucateado. É evidente que a mensagem inicial, quando surgiu a SAF, foi implantada a SAF, foi errada. Venderam muitas ilusões. Exatamente, criou-se, e ali foi a diretoria antiga do Curitiba, criou-se, aquele presidente do Curitiba, como é o último? O Glenn Stenger. Esse Glenn, ele criou a perspectiva impossível, que era dos investidores chegarem, colocarem milhões e fazer um grande time, ganhar tudo, e quando, na verdade, o investimento é a longo prazo. Tem que fazer o CT, tem que recuperar o estádio. Já adianto que o Curitiba está em negociação para alugar a Vila Capanema, não sei se a partir do ano que vem, durante 4 anos, para reconstruir o estádio Couto Pereira. Então tem uma série de coisas, não é só o time de futebol. Não vai dar para fazer patrimônio, recuperar o patrimônio e fazer time de futebol para ganhar. E o que eu já ouvi de pessoas ligadas ali à diretoria e gente que trabalhou nessa venda da SAF. Esse grupo que comprou a Tricorp, o objetivo deles é óbvio, é ganhar dinheiro. Mas qualquer um que fizer isso é ganhar dinheiro. E o objetivo deles é fazer o seguinte, é recuperar o clube, né, fazer um CT, fazer isso funcionar, gerar jogadores, reformar o estádio, né? Vai construir um estádio novo, basicamente, no Couto Pereira. E depois, sabe o que eles vão fazer? Vão vender a SAF do Curitiba. Vai vender para outro grupo, obviamente, eles imaginam que vão conseguir um não lucro. Necessariamente. Não, mas assim... Mas, Fernando, eu me coloco no lugar do torcedor do Curitiba. Essa notícia que o Mafuz deu agora, me desculpe, é muito preocupante. Ficar 4 anos jogando no Dorival de Brito. Mas vai ter que construir o estádio. Tudo bem, com o tamanho da torcida do Curitiba, eu acho muito tempo. Segundo, o torcedor, ele quer voltar para a Série A, por exemplo. Quer ganhar o estadual, pelo menos. Mas diante desse panorama descrito, o torcedor vai ter que esperar o quê? 20 anos? Ele vai virar o velhinho lá do Curitiba? Barba Branca? O coxinha lá no Mas qual é a solução? Eu não sei. Aí está. Eu estou surpreso. Porque o Curitiba
foi sucateado pelos coxas. Sim, ele estava quebrado. Quebrou o Curitiba. Entrou uma empresa com longo prazo para recuperar. Mas Está é a pagando única dívida, solução. provavelmente ainda. É a única Não, solução. eu pagando entendo dívida. a parte como é que eu vou dizer, da mecânica do negócio, né? Do desenvolvimento do processo, dá para entender porque a gente tem experiência. Mas o torcedor, ele não entende. E ele fica muito triste e muito amargurado. Ah, sim, eu sim. concordo. É isso. Diferente, por exemplo, do Atlético. Por exemplo, se a família Petralha compra a SAF do Atlético e se torna dona de direito, que de fato já é. De fato já é a dona do Atlético. Se ela compra, ela sabe que está comprando uma instituição totalmente solvente, com patrimônio pago, dinheiro em caixa, fácil de arrumar o futebol, né? Ela sendo dona de direito, é diferente ser dona de fato, porque de fato não tem algumas responsabilidades, não dói do bolso do dono. Dói no bolso do dono quando é de direito. Opa, esse eu não posso errar, eu não posso comprar. Como é o nome do paraguaio? O Romeu Benítez. O Romeu Benítez por 14 milhões. Aí eu vou perder dinheiro. Mas como é o Atlético, dá para perder dinheiro. E perderam Então é mais bastante. fácil, você me entendeu? Essa situação Mas aí... é o exemplo que dá para comparar com Sim. o que ocorre no Curitiba. Bom, meus amigos, encerramos? Fechamos? Mais alguma coisa para dizer nesse podcast, não? Tá tudo bem. Não, eu estou satisfeito e entendo que as coisas no futebol do Paraná estão melhorando. A SAF do Curitiba, eu ainda acredito que é a única solução. Não tem volta, não tem volta. Só vai ter volta a SAF do Curitiba se for vendido para um grupo que trate só de futebol. Como é o Botafogo, como é o Bahia, como é o Cruzeiro, e Especialistas, como é né? exatamente. O modelo... Ou para um torcedor. Sim. Não sei se o PIB do Curitiba está alto hoje, dos coxos. Tá certo, meus amigos. Carneiro Neto e Augusto Mafuz aqui no Carneiro e Mafuz num 2 Esportes. Voltamos no dia 29, segunda-feira, uma data diferente, mas estamos de volta para falar muito aí de Atlético, Coritiba e Paraná. Valeu, abraço, tchau, tchau.